Olá pessoal, estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Acabamos de sair da reunião do projeto Vida no Trânsito, onde nós apresentamos os resultados das pesquisas que nós desenvolvemos sobre o perfil do uso da bicicleta, o perfil do ciclista de 2017. Apresentamos os números, os resultados e as principais questões envolvendo o uso da bicicleta em Curitiba e na região metropolitana. Então, fique ligado aqui no vídeo, onde a gente vai mostrar um pouquinho mais de como está a realidade do uso em Curitiba. Valeu! O nome do projeto é Perfil do Ciclista, mas a gente gosta de falar que é o perfil do uso da bicicleta. Então, basicamente, esse projeto ele foi feito no Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem o perfil nacional do ciclista brasileiro e foi feito em mais de 13 capitais do Brasil. Curitiba, pela Silvia Gostou, a gente puxou isso, né? Então, alguns dos parceiros nossos que ajudaram nesse projeto, isso aconteceu, pode passar, no finalzinho do ano passado. Então, a gente entrevistou quase 900 usuários de bicicletas em diferentes pontos da cidade. Então a gente foi 27 idas a campo em 17 pontos de aplicação diferentes. Esse questionário que a gente entrevistou todos os usuários tinha 18 perguntas mais estratégicas. Então esses aqui foram os nossos pontos de aplicação. Basicamente a gente já determinou pontos onde a gente sabia que tinha uma alta circulação de ciclistas. A primeira pergunta foi: quantos dias da semana você costuma utilizar a bicicleta como meio de transporte? Mais ou menos 80% usa a bicicleta 5 dias ou mais por semana. Então, isso está muito parecido com a média do ciclista brasileiro mesmo. E a gente percebe que, principalmente se nós tivéssemos, pelo menos na região central da matriz, um sistema de bicicletas compartilhadas, a gente podia explorar muito mais esses resultados intermediários. Então, com relação à pergunta anterior, né? Então, se você usa 5 vezes por semana, quais são os principais destinos que você usa a bicicleta? E dá pra gente ver assim, que as pessoas usam a bicicleta para mais de um objetivo. Elas não usam só ao trabalho, ao estudo, por isso que isso soma um pouco mais de 100%. Então 80% usa ao trabalho, né, quase 40% ao estudo, que é um pouquinho mais que a média nacional. Então há quanto tempo que a pessoa começou a utilizar a bicicleta como meio de transporte? E um dado bastante interessante é que 20% de todos os usuários que a gente entrevistou começaram a utilizar a bicicleta em menos de um ano. Então, 6 meses a 1 ano e 0 a 6 meses. Então, se a gente pensar em campanha de educação, como que a gente vai atingir esse público? Né? Então, 20% é bastante. Né? E se a gente comparar, 60% dos ciclistas no Brasil começaram a utilizar a bicicleta há mais de 5 anos. E aqui a gente tem 40%. Então, em geral, a gente tem mais novos ciclistas aqui do que na média de outras cidades. E se a gente fizer um recorte, por exemplo, só com o público feminino, gênero feminino, a gente vê que 25% só começaram a utilizar a bicicleta há mais de 5 anos. Então a gente percebe que a gente está começando ainda muito devagar a universalizar mais. Então, aos poucos a gente vai quebrando esse estereótipo de que ciclistas são jovens de 18 a 35 anos, né? Então, isso ainda está melhorando, mas ainda tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Qual é a principal motivação que a pessoa teve para começar a utilizar a bicicleta? Então, a gente percebe que o fator financeiro, na pesquisa nossa, foi o terceiro colocado. Então, as pessoas começaram a utilizar a bicicleta, primeiro porque é mais rápido e prático, segundo porque é mais saudável. Então, nessa situação, a pessoa ela poderia escolher apenas uma alternativa. Então, mais rápido e prático foi a que ganhou nessa situação. Ambientalmente correto não foi significativo. E outras razões aqui significam um pouco de tudo. Então, aqui, né, pensando no uso que você faz durante a semana, qual é o principal problema que a pessoa enfrenta quando usa a bicicleta, e assim, os dados são muito parecidos com as grandes capitais aqui no Brasil. Então 45% alegaram que o principal problema é a falta de infraestrutura adequada, seguido de uma outra opção muito correlata, que é a falta de segurança no trânsito. Então, em alguma medida, essas coisas são bastante parecidas. Para um público um pouco menor, já é falta de segurança pública, falta de sinalização e outras razões. Né? Algumas pessoas alegaram que é clima. Essa aqui, nos últimos 2 anos, a pessoa sofreu alguma queda ou colisão. Então, 37% já sofreu alguma queda ou colisão. A gente teve muita dificuldade de saber... colisão e queda são coisas bastante diferentes, né?
Mas uma questão que a gente perguntou ao longo da pesquisa e acabou não computando isso foi se houve uma colisão, houve algum registro oficial, né? E a gente percebeu que em grande parte dos ciclistas que sofreram alguma colisão envolvendo um outro veículo não registraram ocorrência. Então, em relação à idade, isso aqui é mais ou menos um histograma de frequência. Então, a média do ciclista em termos de idade é 30 anos e percebe que essa idade ela começa a diminuir bastante, né? Mas tem muito para ser aproveitado, principalmente com um público desse, né? Por que essas pessoas acabam deixando de utilizar a bicicleta depois, né? Então, aqui com relação ao gênero, assim, a gente acabou priorizando um pouco mais na entrevista do público feminino. Então a gente tem 20% das entrevistas, só que quando a gente faz contagens mesmo nas avenidas, principalmente avenidas com infraestrutura, o número que a gente tem é de 10% de mulheres circulando. Então, nessa pesquisa a gente tem um pouco mais de representatividade, mas na prática, em circulação, esse número é menor. E aqui, qual é a principal razão para a pessoa continuar utilizando a bicicleta como meio de transporte? Pode passar rapidinho, precisa ter alguma comparação. Então essa aqui é a principal razão para começar e essa é a principal razão para continuar. E a gente percebe que, por exemplo, o custo diminui um pouco, ou seja, a rapidez, a praticidade e porque é mais saudável, principalmente aumenta um pouco. Então a pessoa muitas vezes começa a utilizar a bicicleta, que é mais rápido e prático, mas continua utilizando porque é mais saudável.